Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 3, nós traremos informações sobre o adicional noturno. Quais são os detalhes que devem ser observados? Primeiro, trazendo aqui uma observação sobre os adicionais que temos falado, é que eles são chamados de salário-condição. Por que os adicionais são chamados de salário-condição? Porque o seu pagamento está condicionado a certa circunstância. No caso, o adicional noturno, por exemplo, está condicionado ao trabalho em horário noturno, né? A súmula do TST. O mesmo ocorre com o adicional de horas extras, de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e o adicional de transferência. Cada um deles tem uma condição específica para que o empregado então receba. Além de repercutirem sobre cálculo de férias, mais um terço de férias, mais 13º salário, repouso semanal remunerado e FGTS. No caso de rescisão contratual, a repercussão abrangerá o aviso prévio e a multa dos 40% sobre o FGTS. Então, pessoal, começando a falar sobre adicional noturno, nós temos que o trabalhador contratado pela CLT para trabalhar à noite tem direito a receber adicional noturno. O acréscimo é de 20% no salário e é considerado período noturno o trabalho realizado entre as 22 de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, nós temos essas condições, no caso, 20% sobre a hora diurna para o empregado urbano e de 25% sobre a remuneração normal, no caso do empregado rural. Ao falarmos de jornada de trabalho no horário noturno, primeiro precisamos compreender que a hora noturna ela corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Então, a hora diurna é 60 minutos, a hora noturna tem essa modificação, mas elas se equivalem. De forma que essa jornada de trabalho, ela será de 22 horas a 5, no caso das atividades urbanas, como falamos anteriormente, mas vai se equivaler como 8 horas, e nas atividades rurais é considerado noturno. Na lavoura, o horário entre as 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Na pecuária, entre as 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte. Esse cálculo nós iremos mostrar no próximo slide. Então, pessoal, o objetivo dessa hora reduzida, dessa hora noturna, ser um horário reduzido de 52 minutos e 30 segundos, né, das 22 até as 5 da manhã, é fazer com que se totalize em 8 horas. Então, ao multiplicar 52 minutos e 30 segundos por 7, encontra-se justamente 8 horas completas. Então, de 22 a 5 horas, são 8 horas de trabalho, porque o horário de trabalho noturno é reduzido, certo? Das 5 às 6 da manhã, no caso, se o trabalhador ele se estende aí de 5 a 6 da manhã, esse é um horário que ultrapassou, ele ainda é considerado horário noturno. Eu trouxe aqui embaixo como importante, tá aqui, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido também ao adicional quanto às horas prorrogadas. Então, a gente tem aqui um artigo da CLT, que diz que esse horário que se prorroga, o horário noturno, esse horário vai ser considerado também hora noturna, porque está ainda ali, que é chamado um trabalho penoso, está estendendo aquele horário que já era do empregado estar retornando para casa, para então restabelecer aí esse horário de sono. Então, o que vai se estender na hora para 5 da manhã, trabalhou até 6 da manhã, por mais que seja já dia, vai ser pago como horário noturno, trabalhou até 7 da manhã, aí já a gente vai ter, no caso, mais uma hora noturna, e essas horas são hora extra noturna, tá? Então, o cálculo das horas extras em caso de trabalho noturno deve ser feito depois do cômputo do adicional. Então, pessoal, o cálculo aqui da hora reduzida, sabemos que é de 52 minutos e 30 segundos, então, ao calcular 60 minutos dividido por 52,5, obtém-se a dízima 1,142, que vezes 7 dá justamente 8 horas. Então, pessoal, corroborando o que falamos no slide anterior, está aqui a súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala sobre o adicional noturno, que é a questão da integração do salário
e a prorrogação em horário diurno. Então, essa súmula reza que o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos e cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Então, foi o que falamos anteriormente com relação a essas prorrogações de horas. Os intervalos durante a jornada noturna. Então, o trabalho durante a noite também é oferecido um intervalo do trabalhador para suas refeições de descanso, mas varia de acordo com as horas trabalhadas pelo colaborador. Então, jornada de até 4 horas, não existe intervalo de refeições. Jornada entre 4 e 6 horas, o profissional tem direito a 15 minutos de intervalo. E jornada acima de 6 horas, noturna de trabalho, o profissional tem direito a um intervalo que pode variar entre 1 e 2 horas. Cálculo do adicional noturno. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Um empregado contratado com salário de 2.200 exerce a atividade de guarda noturno. Então, base de cálculo do adicional devido 2.200, o valor do adicional devido, no caso ele aqui mensalista, vai ser 20%, pode ser aqui já em cima do valor do seu salário. E então, ele vai ter um adicional noturno de 440. O total da remuneração será de 2.640, que é, no caso, o salário normal de quem trabalha na empresa como guarda. E, no caso, com guarda noturna, vai ser os 2.200 mais os 440 do adicional noturno. Cálculo da hora extra noturna. Então, deve ser aplicado sobre a hora normal, o adicional noturno, e sobre este, o adicional da hora extra noturna. Cálculo da hora extra noturna. Acha-se o valor do adicional noturno. Primeiro, então, como é que a gente acha? No caso do funcionário que ganha 2.200 no mês, uma jornada de 220 horas mensais, terá aqui um valor da hora normal de R$10. Então, a hora normal é R$10. R$10 vezes 20%, R$2, que é o valor do adicional noturno referente a uma hora. Então, assim a gente encontra o valor da hora com adicional noturno, hora normal com a hora noturna. Então, a gente tem aqui 10 mais 2, R$12, o valor da hora noturna. Agora, para calcular a hora extra, a gente vai pegar esses R$12, multiplicar por 50%, o valor da hora extra. Então, a gente encontra com o adicional de hora extra de R$6. Ao somar os 12, que a gente já tinha a hora normal, mais 20%, que é o da hora noturna, mais agora 6 da hora extra, a gente tem que a hora extra noturna dele é de R$18, certo? Então, vocês observam esse cálculo que o valor da hora extra ela vai sempre incidir já sobre o valor da hora normal com o acréscimo do valor da hora noturna, do adicional noturno. Então, para descobrir o valor do adicional noturno, basta calcular 20% sobre a hora normal. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês do salário mínimo. No caso, a gente tem aqui 2020, 1.045 dividido por 220, 4,75 é o valor da hora normal. Então, a hora normal, então temos que 4,75 vezes mais, no caso, 20% de 4,75, que é, no caso, 95 centavos. Então, a gente vai ter aqui uma hora, no caso da hora noturna, para quem ganha o salário mínimo de R$ 5,70. Então, este é o valor da hora noturna trabalhada. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula e bons estudos!